Oi, tudo bem? Aqui é a Valéria Andrade. E aí, você prestou atenção nesse título de hoje? Quem quer dinheiro? Isso mesmo, Silvio Santos. Nós vamos aprender hoje 13 lições de sucesso com ele. Vamos lá. Você sabia que Silvio Santos, na verdade, se chama Senhor Abravanel e que ele começou a empreender quando ainda estava na adolescência? Todo mundo que quer ser um empreendedor de sucesso precisa conhecer a história de Silvio Santos, porque a vida dele ensina e muito. Eu realmente aprendi com a vida desse empresário. E a história dele começa bem assim. Rio de Janeiro, bairro da Lapa, 1930, vinha ao mundo em 12 de dezembro o bebê Silvio Santos. Na verdade, o nome dele era Senhor, como eu te falei. Filho de 2 imigrantes judeus, pai Alberto nasceu em uma cidade que hoje pertence à Grécia, e a mãe, Rebeca, de uma cidade hoje que pertence à Turquia. A família era grande, o pequeno Silvio tinha 5 irmãos. Desde cedo foi fascinado por cinema e acompanhado por Leon, o irmão mais novo, sempre dava um jeitinho de ir de graça no cinema. Em um certo dia, na década de 30, Silvio acordou gripado e com um pouco de febre. Rebeca, sua mãe, proibiu que ele e seu irmão fossem ao cinema naquela ocasião. Ele ficou muito bravo. Chorou, pediu para a mãe que mudasse de ideia. Ela não se convenceu, os irmãos ficaram em casa. No dia seguinte, Silvio descobriu que o cinema havia pegado fogo e várias crianças tinham ficado feridas. Olha só, por pouco que ele escapou, hein? Foi por essa época aí, com uns 14 anos, que Silvio Santos, então, teve o primeiro ímpeto de empreendedor. Durante as perambulações dele lá pelo centro do Rio, ele se deparou com um sujeito vendendo capinhas para proteção de título de eleitor. Essas capinhas que a gente também tem aí da nossa identidade. Então, ele resolveu fazer o mesmo, sempre acompanhado pelo irmão. Silvio descobriu o local em que esse vendedor reabastecia o estoque de produtos dele e percebeu que ele tinha um bom lucro com isso. Quando o camelô acabou de vender uma remessa de carteirinhas, Silvio saiu atrás dele, de mansinho, para ver onde ele ia buscar mais. Então, ele comprou uma carteirinha por 2 cruzeiros e revendeu por 5, dizendo que era a última que ele tinha para vender. Depois, com o dinheiro que ele recebeu daquela venda, ele foi comprando outras e continuou usando a mesma tática de dizer que não havia mais no estoque. Além disso, Silvio não deixou de frequentar a escola e se formou em contabilidade. Só aqui a gente já tem 4 lições com Silvio Santos. A primeira, ele pesquisou a concorrência, ele observou o que eles estavam fazendo, onde compravam, quem eram os fornecedores, quanto que eles tinham de lucro. Em segundo lugar, a segunda lição é que dá sim para começar o seu próprio negócio com pouco dinheiro. Tem gente que fica falando que não tem dinheiro, que não tem como, mas gente, dá sim. Silvio Santos começou com 2 cruzeiros e foi escalando o negócio dele. A terceira lição é o gatilho da escassez. Silvio utilizou o gatilho da escassez quando ele falou que só tinha a última, o estoque está acabando, e isso fez com que ele vendesse muito mais. Então é importante você conhecer os gatilhos mentais. O gatilho da escassez é apenas um deles. A quarta lição, nunca pare de estudar. Quem mais estuda é quem mais ganha. Você pode ver aí que o Silvio não parou em nenhum momento de estudar. Ele vendia lá as carteirinhas dele, mas ele continuou estudando e se formou em contabilidade. Vamos continuar então a história. Além dos porta-títulos, ele também vendeu canetas. Ele viu que tinha um senhor que vendia muito mais caneta do que os outros. Ele observou o que ele fazia e fez mais ainda. Foi nessa época que Silvio começou a mostrar seu dom para a comunicação também. Ele aprendeu a manipular moedas e baralhos para chamar a atenção das pessoas e logo se tornou o rei das canetas. Aqui é a quinta lição, gente. Tem que ter um diferencial no seu negócio. Ele observou o maior concorrente dele ali, fez o que ele fazia e ofereceu algo a mais, que foi aqui o show com as moedas e com os baralhos. Para fugir dos guardas, Silvio trabalhava apenas no horário de almoço deles e contava sempre com Leon, seu irmão, para saber da chegada dos guardas. Mas a repressão policial aos ambulantes era muito dura, e os dois só conseguiam vender suas capinhas por 45 minutos, que era exatamente o horário de almoço dos oficiais. Sexta e sétima lição. A sexta lição é fazer parceria. O Silvio Santos fez uma parceria com o irmão dele. Enquanto ele vendia, o irmão dele vigiava. Parceria é muito importante para todo tipo de empreendimento. Então, pense nisso para o seu tipo de negócio. A sétima lição, não dar desculpa que não tem tempo.
O Silvio trabalhava apenas 45 minutos e era um sucesso. Ele fazia com que aqueles 45 minutos realmente valessem a pena. Eram 45 minutos focados na venda dele. Se você acha que não tem tempo, você tem sim. Isso depende da sua prioridade. Tire 1 hora por dia e trabalhe nisso. Embora por um tempo curto, a voz já potente do garoto chamou a atenção. Então veio o convite para fazer um teste na Rádio Guanabara. Ele passou em primeiro lugar, à frente de até de um sujeito que estava dando seus primeiros passos, Chico Anísio. Mas o trabalho de ambulante rendia mais e ele logo saiu da rádio para voltar a vender nas ruas. Depois de ser convocado para o exército e começar uma carreira militar, ele serviu na escola de paraquedistas, onde até chegou a realizar alguns saltos. A carreira de camelô ficou um pouco deslocada. Então, enquanto não estava fardado, Silvio arranjou um emprego como locutor em uma rádio de Niterói, para dar uma força na renda. Tendo que pegar todos os dias a barca para atravessar a Baía de Guanabara, Silvio teve uma ideia: montar um serviço de alto-falante no transporte. Pediu demissão da rádio, pegou o dinheiro e comprou o necessário para realizar a novidade. Tocava músicas e entre uma canção e outra ele vendia alguns produtos. Deu tão certo que logo todas as barcas contavam com serviço. Algumas até aprimoraram e instalaram um bar e um bingo, por iniciativa, claro, do jovem Silvio Santos. 8ª e 9ª dica: você é quem faz sua oportunidade. Não espere cair do céu. O Silvio enxergou ali que ele poderia, naquela barca, numa viagem super monótona, ter um grande negócio. A 9ª lição é: para crescer é necessário reinvestir. Ele pegou o dinheiro do outro trabalho dele e investiu ali. E é isso que é necessário fazer, gente. Tem que reinvestir no seu próprio negócio para que o negócio cresça. Tem gente que quer ter um negócio online, mas que não quer gastar nada. Ou não gastar não, na verdade não quer investir nada. Mas tem que ter consciência que para crescer e para ter ainda mais lucro, tem que investir. Bom, aos 20 anos, o jovem Silvio Santos e desenvolto radialista resolveu arriscar a vida em São Paulo. Uma vez na capital, Silvio Santos virava-se apresentando espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Foi aí que ele ficou conhecido como o Peru que Fala, pela fama de ficar vermelho sempre que se envergonhava. Foi por essa época que se tornou amigo também radialista Manuel de Nóbrega. Isso mesmo, o pai desse carinha que está aparecendo aí, o pai do apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto, que tinha dificuldade para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. O nome? Baú da Felicidade. Tratava-se de um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade para entregar as mercadorias. Então pediu a ajuda de Silvio para resolver a situação antes de fechar a empresa. Acontece que o faro de Silvio Santos funcionou mais uma vez e ele transformou uma situação péssima em uma grande oportunidade. Olha aí, novamente. E ele fez a oportunidade dele acontecer. A situação foi estabilizada. Manuel percebeu o empenho de Silvio Santos e deu o baú de felicidade de presente para ele. Ele deu o baú de felicidade de Silvio. Era o início do que em 1962 viria a se tornar o Grupo Silvio Santos. A 10ª lição: quando você se dedica de verdade, a recompensa sempre vem. Então dê o seu melhor sempre. Com o negócio de vento e popa, Silvio Santos resolveu dar mais um importante passo. Em 1961, com 30 anos, estreou seu programa de TV, chamado Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso da atração, Silvio decide estrear um programa aos domingos. Ele comprou 2 horas de programação da TV Paulista. A TV Paulista se tornou o que hoje é a Rede Globo. Isso mesmo. Silvio Santos trabalhou na Rede Globo. A partir do meio-dia, ele começava o seu programa. Ele transformou essa programação na melhor vitrine que o baú poderia ter. Nascia aí o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornaria famoso em todo o Brasil. A empresa já não distribuía só brinquedos e eletrodomésticos, mas uma enorme gama de produtos, e fazia muito sucesso, a ponto de o Silvio Santos ter que criar uma série de empresas para suprir as demandas do baú. A Baú Construtora, a concessionária Vimavê e a marca Filmes são alguns desses exemplos. Em 1964, Silvio Santos ganhou o primeiro troféu imprensa de sua carreira. Nessa época, o prêmio, que foi criado por Plácido Nunes,
ainda não era apresentado por ele. Claro, né? Senão seria maior marmelada. Foi nesse mesmo ano que o contrato de Silvio Santos com a Globo terminou. Na época, diretores da emissora queriam mudar sua imagem popular e haviam estipulado outras bases no novo contrato, que não agradou Silvio. Por causa disso, o apresentador sentia ainda mais necessidade de ter uma emissora de televisão em São Paulo. Os diretores do grupo Silvio Santos tentaram negociar até a compra da Record, mas acabaram não conseguindo. Até que um certo dia, o apresentador recebeu um telefonema de Roberto Marinho, dizendo que gostava do seu programa e que queria que ele continuasse na emissora. Silvio então assinou um contrato de 5 anos com a Globo. Atuando ao mesmo tempo como apresentador e empresário bem-sucedido, Silvio Santos começou nos anos 70 a sonhar com a própria emissora. Um sonho que se realizou em 1975, quando ficou em primeiro lugar na concorrência para o Canal 11, do Rio de Janeiro. Com mais de 13 mil funcionários e investimento inicial de 10 milhões de dólares, começava a operar a TVS. 6 anos depois, Silvio ganhou a concessão de mais 4 emissoras, e juntas foram rebatizadas como Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Assim, o empresário conseguiria vender seus produtos e serviços a custo quase ínfimos. Silvio Santos então enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, no final de 1987. Um sério problema em suas cordas vocais deixou o apresentador rouco. Silvio viajou para os Estados Unidos, onde fez diversos exames. No começo do ano seguinte, após algumas semanas afastado da televisão, Silvio voltou em um programa especial, no Show de Calouros. Jurados, pessoas do auditório e telespectadores entrevistaram o apresentador. Todos ficaram muito emocionados durante as 3 horas de duração do programa. 11ª lição: desistir jamais. Se existe um obstáculo na sua frente te impedindo de alcançar o seu sonho, de continuar a sua caminhada, então escale esse obstáculo, destrua esse obstáculo, contorne esse obstáculo, mas não pare por causa dele. Nos anos 80, a popularidade de Silvio Santos era tamanha que não foram poucos os convites para que entrasse na política, a ponto de quase sair candidato à presidência em 1989. Chegou a fazer campanha no SBT, mas o projeto não foi à frente. A candidatura foi barrada devido a ser ele o proprietário de uma concessionária de TV. Imagina, Silvio Santos presidente. Os meses de setembro e outubro de 1999 foram de suspense para os telespectadores do SBT. Uma chamada com a frase "Os 22 dias estão chegando" causou especulação entre a imprensa e os telespectadores. Ninguém poderia imaginar que Silvio Santos estava preparando mais um grande sucesso de sua carreira. E no dia 31 de outubro de 1999, entrou no ar pela primeira vez o Show do Milhão. Show do Milhão. 12ª lição: o gatilho da antecipação. Ele realmente funciona. Lembra no início que eu falei do gatilho da escassez? Pois então, aqui está mais um gatilho, o gatilho da antecipação. Ele foi fazendo os telespectadores ficarem ansiando por aquilo que ele ia apresentar. Também o gatilho da curiosidade, eu não coloquei aqui, mas também o gatilho da curiosidade. Deixou as pessoas extremamente curiosas. Então, estude gatilhos para aplicar no seu negócio. Vale a pena. Bom, daí em diante, Silvio se dedicou a consolidar o SBT e expandir, o que fez com sucesso. Nos anos 2000, porém, voltou a se aventurar em novas áreas e acertou de novo em 2006, lançando a Jequiti Cosméticos. E em 2007, abriu as portas do Sofitel Jequitimar, Guarujá, um luxuoso hotel no litoral paulistano. Depois de décadas e décadas de céu de brigadeiro, as nuvens agourentas começaram a se acumular. No começo da década de 2010, o grupo Silvio Santos passou por maus bocados. Foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano, o que levou o empresário a cogitar até vender todo o seu império e morar nos Estados Unidos. O projeto acabou não vingando. Silvio empenhou várias de suas empresas, quitou a dívida e apostou todas as suas fichas na Jequiti. Mais uma vez, o faro se provou certeiro. A marca vem crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelos setores de cosméticos. É muito, gente. 13ª lição: é possível sim superar a crise e até mesmo crescer em tempos de crise. Silvio Santos provou isso. Até mesmo ele teve vontade de desistir, mas ele resolveu, ele decidiu e se empenhou em superar e crescer mais. Passado a crise, o grupo continua firme,
com ótimas perspectivas. E embora Silvio Santos já acumule 80 anos dessa história espetacular, ele continua ativo, não apenas na gestão dos seus negócios, mas também na apresentação de seus programas. Bom, como eu disse no início, é uma história de vida que realmente nos ensina muito. A gente acabou de ver 13 lições de sucesso com o Silvio Santos. São lições que você deve realmente empregar, não só no seu negócio, mas na sua vida. São lições que realmente nos transformam e nos fazem superar cada vez mais. O que eu quero te dizer hoje é: não desista dos seus sonhos. As dificuldades, elas realmente vêm, mas você pode superá-las. Não fique aí de braços cruzados, apenas sonhando. Vai! Coloque em prática o seu projeto, segue firme, estude, aprenda, aplique. Dinheiro não é desculpa. O próprio Silvio Santos começou com apenas cruzeiros. Se você tiver que investir, invista. Você vai recuperar isso no seu negócio e muito mais depois. Tempo não é desculpa. Ou melhor, a falta de tempo não é desculpa. Você pode tirar apenas 1 horinha do seu dia. Não saber fazer também não é desculpa. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Invista no seu conhecimento. Esse é o principal dos investimentos que você deve fazer. Bom, ficam aí as 13 lições de um grande empreendedor para nos motivar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou mesmo, curta, compartilhe com um amigo para motivá-lo também. E, claro, comente. Eu amo poder interagir com você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa por aí que eu estou preparando. E ainda nesta semana eu tenho uma novidade que eu vou lançar aqui no YouTube. Porém, você só vai ficar sabendo se estiver inscrito e com o sininho ativado. Porque com o sininho ativado você vai ser avisado. Então, fica ligado, principalmente para o próximo vídeo, que eu vou fazer um convite muito especial para você, para a gente ter ainda maior interação e eu poder te acompanhar ainda mais de perto no desenvolvimento do seu negócio. Até mais!